Olá, boa tarde. Vamos dar sequência à série de vídeos A Bíblia Como Ela É. Não sei o número desse aqui, acho que é o 41. E como tá passando essa novela, Os 10 Mandamentos, eu resolvi fazer não os 10 Mandamentos, mas sim as 10 pragas do Egito. Que todos nós já ouvimos falar, né? Deixa eu arrumar essa porra desse bigode. Todos nós já ouvimos falar das 10 pragas do Egito. Mas nós nunca fomos a fundo, assim, no assunto. Então, vou falar sobre isso hoje. Primeiro, vou voltar lá atrás, porque essa história começa um pouco antes. Na verdade, entre a promessa de Deus e até ela ser cumprida, demorou mais de 400 anos. Eu acho que da aliança com Abraão, aproximadamente 600 anos. Mas na Bíblia está dizendo que é 400 e pouco, então que seja. Vamos voltar lá atrás para você entender. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu que os hebreus iam se multiplicar, ia ser tão numerosos quanto as estrelas do céu. E por aí já dá para você ir começando a fazer as contas. Só na nossa galáxia existe bilhões, trilhões de estrelas e bilhões de galáxias que no mundo inteiro hoje, isso incluindo não só os descendentes dos hebreus quanto outras, existe pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Mas tudo bem, vamos dizer que foi só uma expressão e por aí vai. Eu não vou ler aqui pra você, mas você vai ler Êxodo. Abre uma página do Google aí, pesquisa Êxodo, começa do começo ali que você vai ver. Tem a parte que fala assim: aí o Senhor se lembrou da promessa. Eu poderia ler isso aqui, mas não vou ler. Você vai aí e acha aí e lê. Aí diz bem claramente: e o Senhor se lembrou da promessa que fez para Abraão. Então Deus se lembrou, por quê? Você se lembra de uma coisa, por quê? Porque você se esqueceu. Eu lembrei que eu tenho que tomar isso. Por quê? Porque eu tinha esquecido. Aí, se você for fazer uma analogia com onipotência, onisciência, onipresença, então você vê que não tem coerência. Se lembrou porque tinha esquecido. Então, quer dizer, não faz sentido. Mas vamos lá. Bom, parece que o meu bigode melhorou. Deus escolheu Moisés para libertar o povo. Então tá, essa história teve sequência e tal. Houve aquela ordem do faraó que mandou matar os criancinhas aqui nascendo, jogar no Nilo lá. Só lembrando aqui, Jequebede, que é a mãe de Moisés, casou com seu sobrinho, que era Anrão. Tem até um outro vídeo que eu falava Anrão, depois que fui ver que a pronúncia certa é Anrão. Anrão era sobrinho e casou com a própria tia, e é o pai de Moisés. Ela fez aquele cestinho ali e tal, colocou Moisés lá, que a princesa achou e etc, aquela história toda. Mas vamos mais pra frente. Aí os hebreus acreditaram que isso tudo é Deus preparando tudo, o terreno e tal. Deus é perfeito, etc. Moisés foi criado como príncipe egípcio, então eles, pra tudo dar certo no final das contas. Vou te mostrar que não é bem assim. Moisés, Deus chamou, né, através daquela sarça ardente, eu fiz até uma música. Depois vou botar os links delas aqui embaixo pra você ver. Escutar minhas músicas, bosta pra caralho, mas vai lá, escuta elas pra você. Então tá, Deus escolheu Moisés. Veja bem, falou com Moisés, pai, Arão, o irmão dele. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 nessa época. Na novela você vê que eles estão um pouquinho mais jovens, mas a novela ela é adaptada, né? Olha só pra você ver uma coisa: Deus fez todo esse trabalho e tal, escolheu Moisés, vai salvar seu povo lá. Beleza, aí Moisés foi. Só que aí naquela aliança de Abraão com Deus, tinha aquele esquema que tinha que fazer a circuncisão, que era cortar o corim do pinto, né, da criança, né? Sei lá, se tinha uma certa idade, tinha que cortar o corim do pinto. E Moisés não cortou de um dos filhos dele. Casou com Zípora e etc. Teve filhos e o filho dele não estava circuncidado. E aí Moisés partiu, né, para salvar e tudo. Deus avisou Arão, irmão de Moisés, beleza, os dois iam se encontrar no deserto. Só que aí, eu também não vou ler isso aqui, que eu não deixei nem preparado para ler, mas você vai ler em Êxodo. Tá escrito bem assim, você vai ler lá. E Deus procurou matar Moisés. Resolveu falar: vou matar Moisés. Olha só para você ver como não tem coerência a história. Se não tem coerência para os ateus, né? Porque nós que não somos ateus, nós acreditamos nessa porra. Agora veja bem, aí Deus chegou e falou: Moisés, você não circuncidou seu filho, agora certamente morrerás. O que você entende com isso? Que a pessoa vai morrer. Moisés caiu por terra e não morreu. Se alguém chega e dá um tiro numa pessoa, pá, no meio da testa, a pessoa cai morto. E Moisés caiu vivo. Então vamos analisar. Estamos falando de poder. Cara, até me lembrei de um detalhe aqui. Eu vou te falar. Minha sogra, ela é... Já falei com ela, por isso que eu tô citando ela aqui. Senão eu não ia citar. Ela é católica e tal, e segue, escuta a novena. E aí, só que um dia ela viu uma cena de um bandido assaltando uma velhinha. E aí, outro dia, ela falou: não, Deus é poderoso, mas o bandido é muito mais. Eu não sei se ela quis dizer exatamente isso, mas o importante é que o que ela diz faz o maior sentido. É
verdade que ela diz. Então, se um bandido dá um tiro numa pessoa, ele cai morto. E Deus falou, não, vou matar Moisés. E Moisés caiu, mas não morreu. Aí você começa a pensar, você ou os ateus, né, que não é o nosso caso, começa a pensar, porra, Deus foi incompetente, não matou Moisés, que ele queria matar? Talvez seja, mas é o seguinte, se Deus tinha preparado Moisés, tinha feito toda aquela preparação para preparar Moisés, para salvar o povo lá e tal, e de repente, por uma besteira da porra, por nada ele resolveu matar Moisés, todo o plano dele tinha ido por água abaixo, porra. Eu acredito que no fundo, ele derrubou Moisés e pensou, pô, fiz uma merda. Deus, ele pensou nisso. Assim, pô, fiz uma merda. Pô, o cara que vai salvar o povo, eu vou matar ele, e aí? Daí tá, Zípora foi lá, cortou o couro do pinto do filho, né, que fez a circuncisão, e Moisés voltou a ver para continuar, para dar sequência, para ir salvar seu povo. Bom, até aqui tudo bem, vamos lá, vamos para as 10 pragas do Egito. Eu aconselho que você assista, é que tá acabando já a novela, mas é muito boa essa novela. Claro, não é exatamente o que está na Bíblia, nem quer dizer que o que está na Bíblia aconteceu, mas é por aí. Esse aqui eu vou começar a ler para vocês. Eu vou colocar um óculos, porque a gente quando passa dos 25, assim que nem eu, aí a visão já não é a mesma coisa. Aí Deus deu as instruções para Moisés, como é que ele tinha que fazer, que ele ia mostrar uns poderes lá, dos cajados virar cobra, a cobra de Arão comeu a cobra do rei. Cara, essa história é muito engraçada. Abre a Bíblia online, ou vai na sua Bíblia e procura lá, Êxodo, capítulo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus achou que tudo aquilo que ele fez, que você vai ver pra frente aí, que eu achava que tudo é maravilhas, maravilhoso. Já só para salientar aqui uma coisa que circula nas redes sociais, em discussões entre crentes e não crentes, ateus e protestantes, sei lá, sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? Aquele que não pode ser interferido. Um bandido tá estuprando uma criança, mas Deus não pode interferir porque é um livre-arbítrio. É só a justificativa dos que creem. Mas nesse caso, Deus interferiu no livre-arbítrio. Falou assim, eu vou endurecer o coração do faraó para que ele não deixe o povo sair e eu vou poder mostrar a minha arte, né? E aí vem o primeiro milagre, que foi transformação da água em sangue, né? Arão tocou a vara dele no Nilo e tudo virou sangue. Beleza. Aí isso era Deus mostrando o poder dele. Só que os sacerdotes do rei também fizeram o mesmo, ou seja, os outros deuses também demonstraram poder até aí, então foram meio que equivalentes. Aí os peixes morreram tudo, cheirou mal. Aí depois veio a praga das rãs. E aí que também os sacerdotes do faraó também tocaram a vara dele assim lá e fizeram também a mesma coisa. Então, pau a pau com Deus. Depois foram os piolhos. Aí os piolhos, os sacerdotes do faraó já não conseguiram mais reproduzir. Aí tá, daí veio a quarta praga, que foi o das moscas, né? Aí o faraó prometeu que ia deixar o pessoal sair se Moisés orasse a Deus, né? Pra que livrasse eles daquela praga. Moisés orou a Deus, as moscas foram-se embora, mas endureceu faraó ainda, esta vez, seu coração e não deixou o povo ir como havia dito o Senhor, né? Daí veio a quinta praga, que é a peste dos animais, a morte dos animais. Essa parte eu quero que vocês prestem atenção porque é muito interessante. O Senhor fez isso no dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu. Eu vou mostrar para você, se você tiver com preguiça de abrir uma aba ali, ó. E o Senhor fez isso, e no dia seguinte, todo, veja bem, o que você entende com todo? É todo. Todo o gado do Egito morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. É interessante que você se atente para essa parte, que todo gado morreu, porque ali na frente você vai ver outras coisas. Daí veio os tumores, tá, na pele dos egípcios. Eu vou até falar para você, Êxodo 9, capítulo 12. Porém o Senhor endureceu o coração do faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Que já estava tudo premeditado, ou seja, dá para ver que era um teatro armado, né? Daí veio a chuva de pedra. Essa foi para fuder mesmo. Vocês viram lá que tinha morrido todo o gado, o rebanho, né, dos egípcios. Quero ler isso aqui para você ver. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Os animais. Você viu que lá
Na peste morreu todos os animais, né? Que feriu os animais de novo. Também a Saraiva feriu toda, presta atenção para você ver, toda a erva do campo e quebrou todas as árvores. E aí o que aconteceu depois? Pediu, né, para Moisés orar de novo lá e tal, etc. E aí parou tudo. Aí vendo o faraó que cessou a chuva e a Saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e seus servos. Assim o coração do faraó se endureceu e não deixou os filhos de Israel sair, como o Senhor tinha dito por Moisés. Ou seja, como Deus disse que ia fazer, que ia endurecer realmente o coração do cara lá, do faraó. Ramsés II. Passou essa parte aí da chuva de pedra, daí veio a oitava praga, que é dos gafanhotos. Você viu lá, né, que a chuva de pedra tinha destruído todas as plantações, tudo tal. Aí veio os gafanhotos, fizeram o quê? Destruíram todas as plantações. Eu já não tinha sido destruída? Tá, tudo bem, vamos deixar isso pra lá. Mas, gente, eu quero o seguinte, Deus está fazendo isso para mostrar o seu poder, né? Até Moisés cita uma determinada parte na novela lá, que Deus poderia ter feito isso de outra maneira, mas não, ele manteve o faraó vivo, endurecia o coração dele para mostrar o quanto ele era poderoso. Dava a impressão de uma luta de poderes. Só que é o seguinte, no Egito, quem era mau era o faraó e ali alguns deles lá, sei lá, os soldados, tudo. Mas o Egito era uma nação e como qualquer nação, existe pessoas boas e pessoas más. Só que ali Deus, por exemplo, ele não castigou o faraó, ele castigou o povo, os egípcios. Tinha uma cultura, eles cultuavam outros deuses e tal, mas isso é uma questão de cultura. Por quê? Porque uma criança nasce, se ela não foi apresentada a Deus nenhum, possivelmente ela vai ser uma criança ateia. Se ela foi apresentada a um outro tipo de Deus, aquele Deus que ela foi apresentada é que ela vai cultuar. E no caso dos egípcios, eles tinham vários deuses, inclusive mais antigos do que o nosso, né? Como se você for pesquisar a história, você vai ver. Então eles não tinham culpa, né? Mas morriam, quer dizer, ou seja, Deus sacrificou, sacaneou aquelas crianças, aqueles pais de família, todos os egípcios ali, só para mostrar pro faraó o poder dele, né? Que a intenção dele era mostrar o poder. Então vamos lá, os gafanhotos destruíram tudo ali e tal, o faraó falou, vai, pode ir embora. E aí Deus voltou a endurecer o coração dele e não deixou ir. Aí veio a nona praga, que foi a escuridão. Deus escureceu tudo lá, porém a vila dos hebreus lá, tudo normal, né, até aqui. E aí o faraó mandou chamar e falou, Moisés, falou, eu pequei e tal, pode ir. E aí quando ele ia, Deus endureceu o coração de novo e não deixou ir. E isso, quem sofria, não vai pensar você que era o faraó, que eram as pessoas más. Não, acha assim, porra, Deus matar a criança inocente, porque crianças são inocentes. Então quem sofria mais nessas pragas, quem morria, que o povo morria mesmo ali, eram os inocentes, porque as pessoas mais chegadas, quer dizer, aquelas más comandavam ali, que eram mais chegadas do rei, do faraó, elas foram sempre sendo poupadas. Por quê? Porque eles tinham mais recursos, então manda uma praga. Se mandar uma gripe, tem a vacina, mas a vacina custa 100 mil reais. Quem vai salvar? Só os ricos, poderosos. E era o que acontecia ali. Tá, e aí quando veio a última praga, que foi a morte dos primogênitos, que tinha todo aquele ritual, que você lê, você vai ver, você vai ficar intrigado com essa história. Tinha que matar um cordeiro e aí passar o sangue dele nas coisas assim da porta, aí tinha que assar e comer, quem tinha que comer tudo, o que não comesse tinha que ser queimado. É uma história muito fantasiosa e além de tudo é o seguinte, os primogênitos do Egito. O que um primogênito tem a ver com o primogênito lá nasce numa família que só conheceu essa história, só conheceu esses deuses, tá? Ele tem a ver com as maldades do faraó, os animais, o que se fosse hoje essa história, talvez Deus não teria tido êxito, porque esses grupos que defendem os animais, eu mesmo seria um deles, que ia estar defendendo os animais, provavelmente não ia deixar ele fazer isso, falar assim, não, negativo, vai matar animais não, porque aqui nós estamos defendendo essa porra. Hoje nós temos os órgãos de defesa aí de crianças, de pessoas inocentes, tá? Só que naquela época não tinha isso, então Deus se deu bem por causa disso. Caso contrário, não teria acontecido. Porque a intenção desse vídeo não é mostrar o que aconteceu em si, porque você já sabe, as 10 pragas do Egito vocês conhecem de cabo a rabo. É só para salientar essa parte que crianças inocentes foram mortas, animais, sacrifício de animais, um monte de coisa, tudo no ritual, uma história montada que ele chamou de uma maravilha, para daí libertar o povo. E aí o povo teve que seguir todos os seus caprichos, tudo sofreram, porque morreu muito hebreus também nessa aí, porque antes ali, quando o faraó resolveu dobrar a carga de trabalho deles, deixar de fornecer a palha, etc. Ele morreu muita gente, muitos hebreus. Mas para Deus
Foda-se esse gente que morreu. Foda-se, foda-se, foda-se. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que gostem. Curtam minha página, A Bíblia Como Ela É. Vou deixar o link aqui embaixo. Se inscrevam no meu canal. Dá uma curtidinha aí, dá um gostei lá, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Abraço. Até mais.